Então, a visão de poder que o Círculo de Mulheres compartilha deveria ser qual, ao meu ver? Não é o poder uma sobre a outra, mas o poder transformador da sororidade, da irmandade, do todas juntas, tá? Hashtag, vamos juntas. A ideia desses encontros, o benefício, né, desse programa que a gente criou, os temas foram resposta de perguntas que são sempre feitas no meu canal do YouTube, nos nossos cursos, na formação de guardiãs de círculos femininos, na formação do Conselho das 13 Luas, nos ritos Monaiki, nas mentorias. Então, a gente está partindo juntos aqui para uma jornada de reconexão, né? Lembrando que vão ser 2 encontros semanais, e não necessariamente você tem que estar em todos, mas se você estiver, eu vou amar, tá? E é uma jornada de reconexão e envolvimento com as nossas raízes femininas mais íntimas e profundas. Então, são encontros que vão trazer temas muito abordados para o gênero, sim, mulher, tá? Para o gênero feminino, mas vai falar muito sobre a essência feminina em todos os seres. E eu desejo, assim, do fundo do meu coração, que cada conhecimento, cada troca, cada partilha possa somar na vida de vocês e ser esse instrumento de troca, né? E que seja um mergulho, cada encontro em si, né? Em direção a essa consciência, essa sabedoria desse movimento evolucionário e revolucionário que é o Círculo de Mulheres. Para quem não me conhece, eu sou a Soraya Mariani e eu já trabalho há mais de 2 décadas com os círculos terapêuticos, com viés, né, da psicologia, muito mais forte com o gênero feminino, mas também com círculos mistos. O nome desse episódio de hoje é o Círculo de Mulheres, né? O que é, como ele nasceu, qual a sua importância. Então, dentro dessa temática, a gente vai falar sobre, eu vou falar, né? Sobre o que é o Círculo de Mulheres, o que não é, ao meu ver, o Círculo de Mulheres, como ele nasceu, por que esse movimento é tão importante. Existe um perfil socioeconômico para participar de um círculo de mulheres? Aqui tem uma polêmica muito grande rodando aí na internet sobre isso. Quais os maiores benefícios que ele traz para a mulher, né? E como eu vejo o futuro para esse movimento. Então, eu vou falar um pouquinho de tudo isso, tá? Aqui no YouTube a gente tem um grupo de pessoas que está chegando. Nossa ideia é trazer e ofertar um conteúdo riquíssimo, ao meu ver, e que vocês podem ir se conectando, ir fazendo parte. A gente vai trazer temas aí como a própria constelação e o feminino, a gente vai trazer temas sobre os arquétipos dos círculos de mulheres, liderança Shakti, sororidade, sombra e círculos de mulheres. Então, 2 vezes por semana, vocês vão ser avisados aí, quem tiver cadastrado lá no canal, né, do Telegram da Universidade Sagrado Feminino, ou por e-mail, desses encontros. Mas por que é tão importante esse movimento dos círculos de mulheres? O que ele tem de tão especial? E você? Você já experimentou esse movimento? Você faz parte? Gostaria de saber? Acha bobo? Acha muito legal? Porque aqui é só ponto de vista, isso é muito legal, tá? Então, tem algo que eu quero colocar aqui que eu acredito ser muito importante. Nas diferentes fases da nossa vida, estarmos em uma boa rede de conexão é fundamental. Isso pode ser útil não só para momentos em que a gente vive uma situação difícil,
mas para a nossa evolução coletiva. E isso é cientificamente provado. Nesses últimos meses, ou melhor, nesse último ano, vai fazer um ano que a gente está vivendo essa situação global, planetária, você já deve ter escutado, ou falado, né, ou lido em algum lugar, ou mesmo percebido na sua experiência de isolamento, que nós, seres humanos, somos seres fundamentalmente sociais. A gente precisa do contato humano pela nossa saúde mental, para a elaboração das nossas sensações. Se relacionando com o outro que a gente faz o nosso processo de individuação. Quando a gente se sente vulnerável, isso se faz ainda muito mais necessário. Não é à toa que a gente está vendo tantos grupos de apoio às mais diversas vulnerabilidades, as que já existiam e as que estão surgindo agora durante esse movimento global que a gente está vivendo. E é provado cientificamente que nós somos seres que gostam de conexão, que gostam de contato. E eu trouxe aqui para alimentar o nosso encontro algo que eu tenho compartilhado nos meus stories aí do Instagram, que é sobre um livro que eu li, que na realidade é um trabalho de um pesquisador, de um explorador, de um educador, de um palestrante, que é repórter, né, da National Geographic, e que fundou um projeto chamado Blue Zones, que resultou nesse livro aqui. Mas qual que é o propósito? Por que nasceu esse livro aqui? O propósito dessa organização que o Dan Buettner, tá? Que é esse pesquisador e repórter que eu falei, criou, idealizou essa organização com um propósito muito interessante, que tem muito a ver com o que eu estou falando aqui agora. Desvelar quais são as melhores estratégias para a qualidade de vida, para a longevidade, com base na investigação, é um trabalho científico, de lugares no planeta onde existem populações com uma vida incrivelmente longa e, além de longa, saudável. E essas regiões extraordinárias são localizadas em diversas partes do nosso planeta. São 5 regiões que têm o maior nível de longevidade e a menor taxa de doenças. Quais regiões são essas? Eu não vou me aprofundar nisso, mas vou falar aqui. Icária, na Grécia. Okinawa, no Japão, é onde tem as mulheres mais longevas do mundo. A região de Ogliastra, tá? Na Sardenha, Loma Linda, na Califórnia, e a península de Nicoya, na Costa Rica, aqui na nossa América Central. E dentro dessa pesquisa que foi feito e que está compilado aqui nesse livro, Zonas Azuis, que faz parte dessa organização, né, desse trabalho magnífico, aqui, ao meu ver, magnífico, né, do Dan Buettner e toda essa organização, eles colocaram 9 aspectos que eles encontraram em comum. Claro que eu não vou falar dos 9 hoje, mas existe um aspecto que tem muito a ver com o tema Círculo de Mulheres, e eu vou abrir aqui para vocês e vou ler. Olha só que legal. Aqui, ó. O que eles encontraram nesses 5 lugares no mundo, um dos aspectos que essas comunidades têm em comum é a tribo certa. Deixa eu pegar meu óculos para ler. Quando eu for ler, vou ter que ler com óculos, tá bom? As pessoas mais longevas do mundo escolhem ou nascem em círculos sociais que apoiam comportamentos saudáveis. Os okinawanos criam moais, ou seja, grupos de 5 amigos que pertencem, leais a vida inteira.
Pesquisas mostram que tabagismo, obesidade, felicidade e até solidão são contagiantes. Em compensação, círculos sociais de pessoas longevas moldam comportamentos positivos para a saúde. Aqui eu não preciso me estender, mas o que eu quis dizer é que, cientificamente, o círculo de mulheres, quando você cria uma relação de confiança, quando você percebe que tem uma necessidade pontual das mulheres vivenciarem essa experiência de tribo, aonde elas possam compartilhar as suas histórias, compartilhar os seus aprendizados, geralmente sob uma mediação, quando a gente está numa roda empática, com acordos respeitosos e atentos, quando nós lidamos com vivências potentes, mesmo que um pouco diferente, mas que agregam a nossa vida de alguma maneira, a gente está trabalhando essa longevidade também. E é cientificamente provado que a gente precisa fazer parte desses encontros. E é cientificamente provado, simbolicamente, num círculo, simbolicamente, e esse é o ideal. Nenhum participante é melhor que o outro. Nós estamos no mesmo patamar. Além disso, a gente sente a existência com os seus ciclos intermináveis, porque o próprio círculo é um arquétipo da igualdade, e Jung cita muito isso. Então, essa rede, essa teia, esse propósito dessa rede de fortalecimento é muito ancestral. E mesmo sem tantas reflexões, e eu vou falar mais por quê? Por que não se fala tanto disso? Sobre a estruturação de um círculo, mulheres se reúnem desde muito tempo. Então, essa possibilidade, esse jogo de ouvir, de falar, também, além de todos esses benefícios, e eu vou falar mais alguns já, também pode ser um aprendizado incrível para o nosso exercício de entendimento sobre nós mesmos. O ser humano, ele só realiza o seu processo de individuação, de reconhecimento de quem ele é, quando ele se relaciona. Então, em muitos círculos há objetivos comuns. Em outros não, as mulheres só se encontram, tá? Então, existe um processo evolutivo nesses encontros, que é muito bonito de se ver. Então, existem grupos, círculos de mulheres hoje terapêuticos, que usam as artes plásticas, como os círculos vivenciais, existem círculos de dança, círculos mais que trabalham a medicina integral, a medicina da floresta, existem pautas sociais de ancestralidade, círculos de inclusão. Então, só que a gente tem que ter o quê? Ferramentas que norteiam essa evolução. Até aqui tá ok? Estão entendendo o que eu estou falando aí, gente? Quem está no Instagram, se puder fazer uma gentileza de compartilhar esse encontro, eu agradeço. Se não puder, também não tem problema nenhum, né? Falando um pouquinho sobre os pilares da sororidade, eu sou uma mulher, literalmente, que divulga trabalhos de outras mulheres, que também divulga trabalho de outras pessoas, mas principalmente de outras mulheres. E é real, não é um discurso, tá? Qual a importância, né, no século XXI, da união de mulheres, da sororidade? Por que é importante isso? Será que é realmente importante isso? Depois que eu falei que até para a nossa longevidade é fundamental, nós temos um círculo para chamar de nosso, o que mais que a gente tem para falar aqui, né? Lembrando que tudo isso que eu estou trazendo aqui parte não só da minha experiência, mas também de perguntas que são feitas, tá? Muitas perguntas que são realizadas. E lembrando que a gente tem aí, ó, uma série de 24 encontros, sendo que esse é o primeiro,
Todos os temas foram pesquisados pela nossa equipe de produção, que é a Companhia da Terra, para poder trazer mais conteúdos gratuitos e abertos para vocês, tá? Isso eu acho que é fundamental. Aliás, quem está na mídia digital, lembra disso. O que você está oferecendo de conteúdo, além de ficar divulgando seus milhares de trilhas, né, de cursos. É importante divulgar, mas é importante também oferecer conteúdo, dar oportunidade que as pessoas te conheçam. Vamos voltar aqui, deixa eu beber um golinho de água, bebam aí também. Em um círculo de mulheres, em um grupo, em qualquer trabalho em que a gente vai exercitar a liderança, é fundamental uma boa mediação. E quando existe uma boa mediação, a gente percebe que não há perfeição, que nós temos inúmeras questões de autoaceitação em comum, ou que a gente vai errar com muita frequência, e que tá tudo bem. A ideia, como Jung colocou muito bem, o importante não é ser perfeito, mas ser inteiro. Então, a gente percebe que a gente tem anseios, que a gente sofre por situações parecidas, nós mulheres, inclusive diante da sociedade, que a gente precisa falar dos nossos problemas, mas também a gente necessita de soluções. Por isso que é muito importante a gente ter um preparo para realizar um trabalho com os círculos de mulheres. Porque a gente precisa chegar a algum lugar, é fundamental. Abrir um espaço na mente juntas, para que a gente possa preencher com formas de esperança e de encontro com as nossas forças. Então, a gente vê que existe uma possibilidade muito grande, ou seja, pela minha experiência, mediando rodas, eu percebo cada vez mais a especificidades e a importância dessas reuniões entre as mulheres. E eu convido você que está aqui nessa live, que está aqui no YouTube, que está aqui no Instagram, que está aí compartilhando esse encontro, para você observar nas suas amizades ou nos seus grupos, nos seus apps, né, em que você foi incluída, se nos diálogos existe verdadeiramente a empatia e a escuta que um grupo de pessoas com experiências semelhantes à sua poderia proporcionar. É muito importante, nas diferentes fases da nossa vida, a gente estar numa boa rede de conexão. Vamos lembrar? Longevidade é cientificamente provado. E isso não é útil só nos momentos de dificuldade. Vou repetir, mas para a nossa evolução coletiva, tá? E eu sei que os círculos de mulheres podem parecer ao mesmo tempo um ideal utópico. A doutora Jean Shinoda Bolen fala muito sobre isso nesse livro. Não é esse livro não dela. Deixa eu ver se está aqui o livro que eu queria pegar. Peraí. Não é esse livro. Esse aqui é Las Brujas no se queixam. Não se queixam, né? Mas não é esse livro que eu queria falar dela, não. É outro livro. Não, é esse livro sim. É esse livro sim. Que ela fala sobre a sabedoria das mulheres, sobre a importância das mulheres estarem em círculo, sobre a importância, ela conta algumas histórias de grupos que fizeram a diferença no mundo, das anciãs que se encontraram, das mulheres, dos movimentos feministas, e assim vai. Mas não vou entrar em detalhes aqui, tá bom? Depois eu compartilho nos stories. Então, os círculos de mulheres, deixa eu voltar aqui um pouquinho, eles podem parecer, ao mesmo tempo, um ideal utópico e um modelo de relacionamento igualitário que reforça a irmandade e traz caminhos de cura para muitos dos problemas e dores femininas ancestrais. Mas que potência é essa? E por que isso ainda é tão pouco divulgado, pesquisado e validado? Eu tenho algumas amigas queridas, algumas mulheres que estão entrando aí nas universidades, nas pós-graduações, e estão trazendo, estão validando esse tema. Tem uma muito especial, que eu não vou citar o nome dela aqui agora, que seria desrespeito, né? Seria a falta de bom senso,
né? Mas ela está fazendo o trabalho de conclusão dela de uma pós-graduação no SEDES sobre os círculos de mulheres, sobre a sincronicidade, sobre os arquétipos, sobre o campo mórfico, que tem muito a ver. Mas por que essa potência toda não é divulgada? Primeiro, como tudo que é muito simples e feminino não é valorizado pelo sistema patriarcal que a gente vive ainda hoje, e que é muito complicado. Vai ter uma live só sobre isso. Segundo, porque até mesmo as participantes nem sequer percebem o poder que tem nas mãos, tá? Estão falando que meu cabelo tá lindo. Gente, eu sou leonina. A falar que meu cabelo tá lindo, Ju, amei, tá lindo mesmo. Eu cortei faz pouco tempo. Tô mudando o visual aqui. Eu vou continuar para não perder muito, tá? E eu vou tentar ler um pouquinho de vocês aqui no final, tá bom? O que é essencial para a gente fazer parte desse movimento mundial? O essencial é que as participantes estejam dispostas a se ouvir com um espírito aberto, respeitoso e valorizando verdadeiramente o feminino, sem deixar aparecer aqueles velhos preconceitos aqueles velhos preconceitos que reduzem, que oprimem as mulheres. Sistemicamente, uma mulher está oprimindo a outra o tempo todo. Quando ela diz para ela, por exemplo, que para fazer um círculo de mulheres, você só pode participar se você usar saia. Isso é uma opressão no século XXI. Peraí, você só pode participar se você vestir a roupa tal. Peraí, a gente está quebrando ou a gente está repetindo? Vou falar um pouco disso, sobre o que não é, ao meu ver, o círculo de mulheres. Vamos lembrar que, como todo ideal, na vida concreta, os círculos estão sujeitos a distorções, a deturpações, a mal entendidos. Mas está na nossa mão fazer com que os círculos funcionem bem, porque conteúdo para isso, apesar de pouco, tem muita gente boa trabalhando com isso. Tá? Tem muita gente, assim como eu, e muitas mulheres que eu conheço. Eu vou citar algumas aqui, né? Se eu não citei alguém, não é porque eu não lembrei, mas é porque não vai dar tempo. Mas, lembrando que a questão de uma é a questão de todas. E aqui eu venho falar que existe o sagrado feminino, e dentro do sagrado feminino tem o sagrado feminismo. Então, é um movimento que não pode excluir, não exclui, tá? Então, qualquer que seja o teu propósito e o tema que você escolheu, o tema específico que você vai escolher, eu estou falando um pouquinho, já estou adentrando nessa senda das perguntas que eu coloquei, né, desse webinário, das perguntas que as pessoas colocaram e que a minha equipe compilou. Em qualquer círculo feminino existe algo que é muito comum a todas nós, o ser mulher. A mulher, como experiência arquetípica e vivencial, é um ponto central e profundo que conecta todas as participantes em todos os círculos de mulheres. Seja um grupo de bordadeiras, seja um grupo de estudos, ou de qualquer outra interação. Esse arquétipo, ele está sendo constelado nas rodas, e isso traz muitas consequências, e traz muitas coisas boas, tá? Então, a visão de poder que o Círculo de Mulheres compartilha deveria ser qual, ao meu ver? Não é o poder uma sobre a outra, mas o poder transformador da sororidade, da irmandade, do todas juntas, tá? Hashtag, vamos juntas. A interação em círculo, ela estimula as trocas entre os participantes, ela estimula o aprendizado. Lembrando que a minha segunda faculdade foi pedagogia, é um aprendizado por experimentação, é um aprendizado por identificação e por compartilhamento.
Então, em termos práticos, vou pegar outro copo de água aqui. Os círculos de mulheres são espaços de aceitação, em que todas acolhem, ou deveriam acolher, as participantes que queiram compartilhar suas experiências. E isso faz que uma sirva de espelho para a outra e permite perceber que a questão de uma é a questão de todas, que é a empatia, como está sendo muito bem colocado aí. Então, gente, compartilhem essa live. Eu não preciso pedir isso, né? Eu não fico pedindo, mas compartilhem, tá? O círculo, ele traz uma sensação daquilo que a gente fala que é um dos pilares, né, das leis do amor, que o Bert Hellinger coloca muito bem, que é o pertencimento. E ele traz a possibilidade de honrar a nossa própria história, de nos ouvirmos falando para o outro aquilo que vai no fundo da nossa alma. E isso faz com que a gente tenha a possibilidade de nos enxergar um pouco pelos olhos da outra e ver que as nossas dores são muito, mas muito parecidas, e que algumas vezes são até arquetípicas. E isso é um conteúdo riquíssimo. Estou agradecendo aqui o que vocês estão colocando, tá, gente? Mas qual a história do círculo? Como que ele nasceu? Vocês sabem como nasceu o Círculo de Mulheres? Qual que é a história do círculo e como ele nasceu? Eu ganhei um copo novo aqui, eu quero desfilar o copo novo, tá, gente? Porque eu tô pegando água em 2 copos. Bebam água também, tá? A Laísa está colocando, é importante o compartilhamento de experiências que ressignificam a sororidade. Sim, meu bem, é exatamente isso. A empatia, como você colocou acima, é a sororidade, tá? Vamos lá. Nós, mulheres, fazemos círculo desde que o mundo é mundo. Tá claro isso para vocês? Tá? Tem a ver com as danças circulares sagradas. Eu coloquei no comecinho da live, depois assiste novamente que eu falei um pouquinho sobre isso, mas vai ter uma live só sobre danças circulares, lembrando que eu sou facilitadora de danças circulares. Então, nós fazemos... Qual que é a pergunta aqui? Mas qual a história do círculo? Como ele nasceu? Nós, mulheres, fazemos círculos desde que o mundo é mundo. As mulheres sempre se reuniram para cozinhar, para costurar, para lavar roupa, para fazer cerâmica, para plantar, para contar histórias, para tratar-se, para parir, para cuidar das crianças, para fazer rituais, tá? Mas como a história foi escrita e focada em acontecimentos apenas heróicos, conquistas, ganhadores e perdedores, pouco se sabe sobre o passado das mulheres e sobre o cotidiano dessas pessoas tão comuns como nós, como eu, como você, como a sua mãe, se você estiver assistindo aqui, e se você for do sexo masculino. O modelo de interação do círculo, ele sempre foi usado pelos povos tradicionais, pelas sociedades matrícias, e continua sendo aplicado em grupos com inúmeras finalidades. Tem uma frase que eu gosto muito, da doutora Jean Shinoda Bolen, aliás, tem um livro dela que foi belamente traduzido por um grupo de mulheres da editora Trion, da Renata Ramos, que é uma das mulheres maravilhosas que eu posso falar, assim como todas que se uniram, que é o Milionésimo Círculo, como transformar a nós mesmas e ao mundo, um guia para os círculos de mulheres. Depois eu coloco a bibliografia nos stories aí, tá? Do nosso Instagram. Então, essa frase da doutora Jean Shinoda Bolen cabe muito bem aqui. Abre aspas. O círculo é um princípio e também uma forma. E que quando ele se manifesta como um círculo de mulheres, fica acrescido de tudo que vem do feminino, sendo o futuro gestado neles.
algo novo encontra sua matriz, seu lugar de crescimento, seu lugar de nutrição. Tem um provérbio que foi citado em um outro livro, do qual eu tive o prazer de ser a primeira entrevistada, de duas mulheres que eu considero visionárias, guerreiras, inspiradoras, que é a Beatriz Del Picchia e a Cristina Baliero, minhas amigas, presença sempre pontual no Encontro Mundial de Círculo de Mulheres. E eu fui a primeira entrevistada. Aqui está o desenho que a Cristina fez para mim. Olha, o original, tá? E eu me sinto privilegiada. E a Cristina e a Beatriz citam nesse livro, eu vou ler algumas coisas dele para vocês, um provérbio africano reza aqui: muita gente pequena, em lugares pequenos, fazendo coisas pequenas, mudará a face da terra. A Cristina e a Beatriz afirmam, e eu, parafraseando as duas, afirmo também. E nós, mulheres reunidas em círculos, grandes e pequenos, mudaremos literalmente a face da terra. Isso é muito importante, tá? E eu acredito verdadeiramente nisso. E o que mais é possível que eu nunca considerei a respeito dessa fala? Existe um perfil socioeconômico para participar de um círculo de mulheres? E aqui entra uma discussão que a gente vai fazer uma live só para isso. Porque tem muitas mulheres diminuindo mulheres, tem muitas mulheres criticando. Já é tão pouco, já é tão difícil a gente trabalhar a sororidade, que quando você entra numa live para falar mal de um outro movimento, seja um movimento feminista, você já está vibrando fora da sororidade. Mas tudo bem, é só um ponto de vista. Então, vamos lembrar, eu sou, sim, privilegiada. Eu sou branca, eu nasci numa classe de pais universitários, de pais estudiosos, mas nem por isso eu deixei de ter dificuldades imensas. Eu estou desconstruindo, sim, um racismo que é estrutural, desconstruindo, sim, um patriarcado que é estrutural. E aí eu vou trazer uma fala bem linda da Cristina Baliero e da Beatriz Del Picchia falando um pouquinho, respondendo um pouquinho sobre esse perfil socioeconômico, se existe ou não para participar de um círculo de mulheres. Eu acho que vai responder muito a pergunta de todas as mulheres ou as críticas que chegam na internet bem pesadas. Vamos lá, página 46 para quem tem o livro. O caminho dos círculos, desafios enfrentados por ser mulher. Nós duas pertencemos a um grupo social e economicamente privilegiado nesse país. Somos mulheres brancas, de origem urbana, classe média, universitárias e profissionais. Mas também fomos jovens nos anos 1970, fazendo parte da geração que contestou o papel da mulher no mundo. E, de certa forma, fomos pioneiras em nossas famílias. As primeiras mulheres a fazer faculdade, a buscar uma carreira para além de, abre aspas, ajudar, fecha aspas, no orçamento familiar, a discutir, abre aspas, o amor livre, fecha aspas, a usar a pílula anticoncepcional e definir os filhos que queríamos ter. Nossa geração conquistou coisas que fizeram a diferença na vida de muitas mulheres, mas ainda tem muito para fazer. Como fica claro nesse capítulo, comprem o livro, deem de presente de Dia Internacional da Mulher.
como fica claro nesse capítulo, que fala dos desafios que temos de enfrentar simplesmente por sermos mulher. Eles nos lembram que continuamos num sistema patriarcal, que nos desfavorece de maneira tão natural, esse natural está entre aspas, e cotidiana, que nem sempre, nem todas nós temos consciência da amplitude disso. E aí ela vai citando o que podemos dizer que elas compartilharam especificamente por ser mulheres, nesse capítulo todo, que eu não vou entrar em detalhes. Duas coisas, a vivência de habitar um corpo feminino e a experiência de ser mulher numa cultura que cria expectativas sobre os nossos papéis, sobre os nossos comportamentos, sobre as nossas atitudes e até sentimentos que seriam adequados ao nosso gênero. Essas expectativas existem tanto fora de nós, na família, no entorno, na sociedade, e reforçadas por inúmeros meios de comunicação, como dentro, de modo consciente ou não, a comparação entre o que é esperado pela cultura que a mulher sinta e o que ela verdadeiramente sente. Muitas vezes, coisas bem diferentes, pode fazer que ela se ache errada. Quem nunca? Se ache inadequada. Quem nunca? Se ache culpada, sem perceber a origem do problema, que a origem do problema não está nela, mas na visão estereotipada de como deve ser e viver uma mulher. Por isso que eu falo, o que não pode ter num círculo de mulheres são regras em que você só pode entrar de saia, em que você tem que acender vela ou usar tambor, em que você pode fazer tudo isso, de que você tem que pôr um brinco de pena para pertencer àquela tribo. Não é isso que a gente está falando, está muito mais lá no fundo. Isso também é legal, todas as tribos originais, todos os povos gostam de enfeitar, mas não é só isso. Para de excluir as mulheres, para de criar umas regras em que você está repetindo o que a empresa corporativa que você saiu faz. É igual, é que a gente não percebe, não é uma crítica destrutiva, é uma colocação construtiva, tá? Para quem está perguntando o nome dos livros, depois eu vou publicar tudo no Stories do meu Instagram, tá bom? E qual a consequência disso? Das nossas experiências, desse estereótipo do feminino, dessa expectativa que a sociedade tem? Aí eu vou citar uma autora, quer dizer, eu vou pegar esse texto, citem as mulheres quando vocês usam texto de mulheres. Para de plagiar. Gente, a gente não precisa disso, sabe? Muitas vezes eu me inspirei em outras mulheres e me inspiro o tempo todo. Estou aqui com um monte de livro de outras mulheres que não sou eu. Estou aqui com os oráculos. Olha, cada oráculo lindo. Não é meu. Não fui eu que criei, tá? Mas elas são mulheres, como eu, que estão aqui. Eu não vou perder. Sai desse paradigma. Vai ter uma live só sobre isso. O paradigma da escassez e a abundância, tá? E aí eu vou citar o que elas citaram aqui. Isso pode levar a mulher a alienar a si mesma, a perder a sua alma e se afastar da sua natureza selvagem. Como diz Clarissa Pinkola-Estés, a mulher selvagem é a saúde de todas as mulheres. Sem ela, a psicologia feminina não faz sentido. Essa mulher não domesticada é o protótipo da mulher. E aí a gente quer domesticar uma mulher dentro de um círculo. A natureza selvagem implica delimitar territórios, encontrar a nossa matilha, ocupar o nosso corpo com segurança. Se amar é um ato revolucionário. E orgulho, independente dos dons e das limitações desse corpo. Falar e agir em defesa própria. Recorrer aos poderes da intuição e do pressentimento, adequar-se aos próprios ciclos e manter o máximo de consciência possível. Essa cisão interna vem de muito longe. Quando eu acredito que essa ferida, isso é a palavra delas, tá, gente? Do feminino, a Claire que citou isso no livro, a Claire é uma outra fantástica, uma mulher maravilhosa, a Claire Barbiero. Acredito que a ferida do feminino é uma questão sistêmica. Não é uma ferida minha,
que veio da minha família ou das minhas antepassadas, mas é uma ferida de gênero. Você nasce mulher, você nasce com essa ferida. A analista junguiana Polly Jung, ela diz sobre a própria experiência do feminino e da romantização. Minha primeira lição feminista, que a minha experiência como mulher não estava no arquivo cultural e que eu não devia me comparar com aquele arquivo, especialmente com relação à maternidade. Logo percebi que precisava fazer uma distinção entre o ideal da maternidade e as minhas experiências de mãe. Para de transformar tudo em algo muito poético. A gente para de acreditar no príncipe encantado e acredita no círculo encantado. Essa é uma fala da Patrícia Fox nesse livro também. Tá? Então, é importante a gente observar tudo isso. Agora, tem uma questão muito legal aqui. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui, que eu estou quase terminando o nosso conteúdo. Se você não compartilhou ainda essa live, você pode compartilhar. Eu não preciso pedir isso o tempo todo, mas é tão legal divulgar o trabalho de uma outra mulher, tá? Essa semana eu recebi um texto da Ellen Muller, que é uma mulher que eu admiro muito, tá? E a chamada desse texto dela tem algo de muito errado em alguns círculos. E eu, honestamente, espero não ser a única em notar. E eu vou ler um texto que agora vai causar um pouco de desconforto. E eu queria que vocês permitissem que esse desconforto viesse e que vocês não tentassem se defender, porque não é esse o propósito, mas é parar para observar isso tudo, tá? Eu vou trazer as palavras na íntegra da Ellen, mas eu vou comentar, não comentar e questionar o que ela escreveu, mas comentar o meu ponto de vista, tá bom? Eu vou comprar um tambor, colocar um saião, me pintar de indígena, queimar a sálvia, me vestir meio bruxa, preparar a carne de soja, pendurar uma pena na orelha, me proclamar com algum nome indígena ou indiano, chamar algumas mulheres dispostas a escutarem minha fala convicta do que eu li em um lugar qualquer, tipo uma enciclopédia, ou do livro que eu só li até a página 3. Depois que eu fizer essa encenação, eu vou doutrinar você a ser minha imagem e semelhança, porque eu sou intolerante com a diversidade feminina. Em como se deve ser o sagrado feminino homogêneo, de acordo com o meu modo de ver o mundo, pois esse é o melhor, sem dúvida nenhuma. Siga os meus looks naturebas, minhas falas pseudo-amorosas, fale gratidão sem intenção, seja mãe, porque eu sou uma bem iluminada, entre outras regras da cartilha, que você vai ganhar pontos se seguir corretamente. Mais importante, desapegue da matéria. Mesmo que eu ensine prosperidade como a lei da atração, ou mesmo que eu tenha contas a pagar e que o outro me sustente, eu não vejo nenhuma contradição, já que o meu maior objetivo aqui é ser inspiração ultra espiritual e ser exemplo a ser seguido. Ao final, eu me despedirei com namastê e palavras amorosas, mas assim que você virar as costas, eu estarei com as outras compartilhando histórias que eu especulei de você, mesmo sem ter certeza da fonte. Também me aproveitarei com as minhas noções de psicologia que emprestei de textos online para elaborar um diagnóstico da sua relação maternal e do seu ego. Em conjunto, eu analisarei a sua energia com os meus poderes paranormais, mesmo que você não tenha me pedido. Mesmo que você não tenha me pedido. Porque eu tenho muita compaixão para ajudar as mulheres como você. Ficou aí ainda? Compartilha com a Ellen Muller, se alguém puder, porque esse texto é dela. E é bem interessante. Eu gosto muito dos textos dela. O círculo continua ainda a fala dela. A forma da geometria mais sagrada,
sempre seguiu tradições espiritualistas feministas ligadas à terra, e nele se concentra um espaço seguro e igualitário. Quando uma mulher se propõe a fazer é preciso saber o significado para si e para as outras de como irá contribuir. A ritualística ela é poderosa quando conectada com dedicação, estudo e comprometimento. Ela não pode ser meio de iludir a audiência ou de se transformar em uma igreja. Quem facilita um círculo se situa em suas próprias experiências de vida. E isso é algo subjetivo, não um modelo a ser seguido. O respeito à identidade e às causas de cada uma é a premissa básica, vez que estamos falando de mulheres adultas. Também o comportamento juvenil, feminino, de fofocas e autoengrandecimento não se alinham com um nobre propósito. Em relação ao uso de qualquer simbologia indígena ou de qualquer cultura, penas, pinturas, tambores, nomes e vestes, faz sentido quando usada com integridade, se é legitimada para isso. Do contrário, corre-se o risco de se praticar apropriação cultural. Eu vejo os círculos que seguram o campo das mulheres, o campo da mulher, para que ela se desenvolva e se torne um círculo familiar que a apoia amorosamente. Nesse texto, nesse post, não me refiro a estes, mas aos círculos que estão sendo nocivos para a mulher, que já se encontra emocionalmente fragilizada. E quando vai buscar conforto, se machuca ainda mais. Por gentileza e por compaixão genuína, vamos respeitar essas mulheres. Por Ellen Muller. Esse texto, para mim, ele é fantástico. Eu já compartilhei alguns textos da Ellen. E é um texto bem polêmico, mas eu acredito que a Ellen ela traz todo o potencial e força do feminino e toda a amorosidade do feminino. E eu acho importante a gente pensar, na live de amanhã, eu vou contar um pouco da minha história e do quanto eu, Soraya, em muitos momentos, já sistemicamente repeti esse padrão, sim, de alguma maneira querer doutrinar mulheres, mesmo que estivesse disfarçado numa imagem de um círculo amoroso. Isso tem a ver com as minhas deficiências, com os meus medos, com o meu processo de individuação. E eu tenho muito orgulho de contar essa história. Eu tenho muito orgulho de falar. Talvez essa história nem seja interessante para você, porque ela é uma história minha e me tornou quem eu sou hoje. Mas fala da minha fragilidade, fala da minha vulnerabilidade, da minha necessidade, de alguma maneira, em pertencer a uma tribo, mas que aquela tribo tivesse que se parecer com tudo que eu fazia, porque era a única maneira que eu me sentia amada. Mas isso eu vou falar mais amanhã. Então, eu agradeço muito a tua presença aqui, lembrando que sororidade é a união e a aliança entre mulheres baseada no que já foi falado aí, na empatia, baseada no companheirismo, em busca da gente alcançar o quê? Objetivos comuns. Viver a sororidade é algo que conecta a fundo com a nossa essência feminina. A sororidade não é algo teórico. E a gente só consegue entender a sua importância em nossas vidas quando a gente pratica. Então, para a gente viver o nosso feminino mais puro e profundo, a gente precisa resgatar esse conhecimento antes dele ter sido deturpado pela cultura patriarcal, que é um modelo mental que a gente vive há séculos e a fonte do desequilíbrio entre masculino e feminino que a gente sente hoje. Então, a gente precisa combinar esse conhecimento ancestral com essas ferramentas ferramentas entre aspas, que a gente tem hoje. E uma delas é o Círculo de Mulheres. Para que a gente possa trazer técnicas de desenvolvimento humano que se adapte hoje com praticidade à nossa realidade. E é isso que a gente vai fazer nessas lives.
os nossos encontros vão ser únicos e inovadores. Eu vou trazer aqui experiências da minha vida, textos e conteúdos, citando autoras brasileiras, autoras mundiais, mulheres que morreram antes de nós, heroínas que não foram citadas, mas que a gente vai relembrar. Porque é Dia Internacional da Mulher e esse mês todo é dedicado a você. Mas na minha vida, a minha vida inteira, eu acredito que desde que eu tomei conhecimento, eu comecei a trabalhar com mulheres, já na Escola de Educação Infantil. Amanhã eu vou contar, não vou falar hoje. E eu vou tirar um oráculo para gente, da minha amiga querida Renata Carvalho, que me presenteou com esse oráculo, O Poder do Feminino, que é um oráculo lindo. E se você quiser saber mais a história da Rê, vai lá, porque tem uma história linda, tá? E ela lançou, o companheiro dela e ela lançaram um agora sobre o masculino. Eu quero citar esse oráculo também, que eu amo, das deusas nativas. Eu vou também tirar uma deusa nativa pra gente, que é do feminino curado. Ai, deixa eu pegar o papelzinho aqui, peraí. Que eu ganhei da Lu Caetano, recebi de presente. Eu tô quase virando uma influencer do Sagrado Feminino. Só falta o doTERRA me patrocinar. Gente, doTERRA, eu aceito patrocínio. Olha, o óleo do Sagrado Feminino, o Whisper, tá? Então, eu vou tirar pra gente aqui uma cartinha desse oráculo lindo para hoje. Sabedoria. Olha que carta linda. Olha que carta linda. Para todo mundo que ficou aqui, olha aí. Gente, nós temos 25 mulheres aqui no YouTube, sem quase divulgação. E temos aí 18 no Instagram. Pequenas pessoas em pequenos lugares vão mudar o mundo. E vamos ver o que essa carta tem para nos falar, essa medicina. Provavelmente já aconteceu alguma situação em que poderíamos ter acessado a sabedoria ancestral que nossas mães, avós e toda uma geração anterior também já precisaram acessar, a sabedoria feminina. Mas a história nos lembra de que quando uma mulher é muito sábia, rapidamente alguém a condena como louca, desajustada, bruxa ou inconveniente. No passado, mulheres foram queimadas pelo poder da sabedoria que tinham. Em que situações você precisou acessar a sua sabedoria feminina para resolver um conflito? Como você se sentiu? Esse é o oráculo do Poder do Feminino da minha irmã de medicina, Renata Carvalho. Entrem lá na página dela, comprem de presente, deem de presente. E aí eu vou tirar uma deusa nativa do oráculo que você encontra no Instagram, @femininocurado, ou @oráculo deusas nativas da Lu Caetano. Vamos ver que deusa vai vir pra gente hoje? Vamos lá. E tirar uma aqui. Quem vem? Vamos ver? Bottichatônia. Bottichatônia, Bottichatônia. Olha que linda essa deusa. É o número 11, que para mim é um número bem forte, que é um número kármico. Qual a mensagem dela para nós? É chegada a hora de ver todos os seus desejos se realizando. Eu tenho o poder de materializar. Faça um pedido aí agora. O seu mundo ideal e trazer vitalidade. Mais círculos femininos no mundo. E prazer para a sua vida. Mas cuidado com o que você sonha para não ficar presa nos prazeres efêmeros e esquecer do seu propósito. Eu lhe convido para integrar o melhor dos dois mundos. Plasmar na imaginação e concretizar na realidade. Viajar no meu mundo mágico encantado e voltar à Terra, com tudo o que precisa para realizar o seu propósito maior. E qual é o seu propósito maior? Amanhã a gente tem mais um encontro delícia, aberto e gratuito aqui no Instagram. A gente está tendo a Lara, que está trabalhando comigo no Instagram, né, junto com a nossa equipe de produção e tudo mais, vai estar divulgando para a gente, tá? Esse encontro. E a gente vai, né, nossa equipe de produção, quero agradecer a todo mundo que ficou aqui no Instagram, que ficou aqui no YouTube, agradecer o Walter,
Agradecer a todas as mais de 1000 mulheres que compraram aí a formação de Guardiãs de Círculo de Mulheres, ó, e que divulgam diariamente. E se vocês puderem compartilhar essa live, compartilhar a divulgação de amanhã e depois, eu, ó, nem tirei meu oráculo, né, das 13 anciãs. Amanhã eu tiro, tá bom? Eu vou tirar outros oráculos de outras mulheres de medicina. Walter, gratidão. Kamala, Lucimar, a Rê. Depois eu publico esse texto, eu vou publicar na minha página o texto da Ellen Muller, tá? Para vocês, e a página dela também. Vale a pena ler o que ela escreve, escutar essa voz questionadora aí, tá bom?